Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta. Sou a Isadora Dias, apresentadora do programa. Lembrá-los aí de compartilhar o nosso programa de hoje, mandar aí nos grupos do WhatsApp, compartilhar nas suas redes. Deixar também o seu like no vídeo, para que o nosso vídeo tenha um alcance maior. E te convidar aí para participar do debate no chat, contribuir com o Superchat, contribuir com a nossa Causa Operária TV, um programa independente e revolucionário. Um canal, aliás. Eu estou aqui com a apresentadora Marília também. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia aqui nosso convidado que ainda vai ser apresentado. É um prazer estar aqui de volta na Causa Operária TV. Sempre lembrando aqui do pessoal compartilhar o vídeo e também dar o superchat, se tornar membro do canal, para ajudar aí a financiar a mídia alternativa, que, como o Chico mesmo vai comentar hoje, está cada vez com mais programas, né, rumo a 24 horas no ar. Então, vamos para as notícias, né? Antes, um bom dia para o Francisco, nosso convidado de hoje, às quinta-feiras. Bom dia, Francisco. Bom dia, tudo bem? Já virou uma coisa tão habitual, né? A presença aqui, a gente acaba... mas muito bom dia. Acho que a gente pode anunciar, esse programa que a Marília falou, quem acompanhou ontem a reestreia do programa COTV Entrevista com a companheira Tatiane da Mota, pode dar uma olhada, e hoje ainda tem mais estreia, né? Mais tarde. Exato. A Tatiana é uma militante do PCO lá nos Estados Unidos e ela fez aí uma participação no programa Entrevistas, contando como está a situação lá nos Estados Unidos, as manifestações, etc. Então, companheiros, procurem aí no canal da Causa Operária, ficou gravado o programa para vocês acompanharem o programa. Bom, começando agora as notícias, vamos começar a nossa pauta, passar para a companheira Marília, passar aí um informe, uma atualização da pandemia aqui no Brasil. Bem, vamos passar os dados atualizados aqui do número de mortes do coronavírus nas últimas 24 horas, né? A gente tem aqui que a gente somou 1.300 mortes nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa, ultrapassando aí os 39 mil mortos. A gente já está rumo aos 40 mil. Em uma semana, né, a gente teve mais de 10 mil mortos. Então, a gente, conforme o tempo passa, né, a doença ela se acelera, e também a gente tem que falar que as taxas de lotação das UTIs, elas também se aceleram, né? Então, a gente tem aqui que 9 estados estão com mais de 80% das UTIs lotadas. Entre eles, a gente cita principalmente alguns estados aí do Norte e Nordeste, né? Amapá, Pernambuco, Acre, Rio Grande do Norte, todos eles estão aí com mais de 80% na taxa de lotação dos leitos.
dos leitos de UTI. Inclusive, o Rio Grande do Norte chega aí a 90%, o Ceará a 82%, né? Lembrando que essas regiões, elas são conhecidas por terem pouquíssimos leitos, inclusive pouquíssimos respiradores, né? A gente teve toda aquela polêmica sobre a questão da interceptação dos respiradores que iriam para o Nordeste pelos Estados Unidos. Mais de uma vez aconteceu isso daí, mas também a gente tem que colocar, né, que não é só esse o problema da falta de respiradores eleitos, mas é principalmente pela falta ali de uma política pública voltada para esse problema, porque finalmente, como a gente já noticiou também, a USP ela criou um respirador de R$ 1.000, muito mais barato, e que pode ser produzido pela indústria nacional. Bem, seguindo aqui com os números, a gente tem o Rio de Janeiro, né, que está figurando aí faz um bom tempo entre os estados com superlotação dos leitos. A gente tem que ele se mantém ali com 89% da lotação, mesmo com os hospitais de campanha, né? Eles estão fazendo toda uma propaganda em torno dos hospitais de campanha para justificar a reabertura aí do comércio, mas, de fato, a gente vê que são os hospitais em que há leitos, há um número razoável de leitos, eles também não têm respiradores ou não têm máquinas ali necessárias para a manutenção da vida de uma pessoa em estado grave do coronavírus. Bem, a gente tem aqui também que já no Sudeste, né, em São Paulo como um todo, né, registra 68,6% da lotação dos leitos e a Grande São Paulo 74%. E é com esse número aqui que o pessoal anuncia a reabertura aí do comércio aqui na capital. O Espírito Santo, ele tem 84% de superlotação, quer dizer, Minas Gerais, que está se vangloriando aí por estar numa situação muito boa em relação à doença, tem 71% da lotação dos leitos. Então, a gente vê aí que os principais locais, né, eles não só estados do Norte e Nordeste, mas também estados do Sudeste estão aí numa situação muito grave do coronavírus, em que a saúde pública tende a ficar super sobrecarregada, ou seja, superlotada, o que acontece quando os leitos de hospitais, e principalmente os de UTI, eles ficam superlotados. E nessa mesma situação, né, a gente vê que está anunciada a reabertura do comércio em todos os locais. Hoje mesmo vai ser a reabertura em São Paulo, e a companheira Isa vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pois é, Marília, você aí anunciou os números do coronavírus no Brasil, mostram que a pandemia ela está em estágio crescente, e mesmo assim, nós caminhando aí para uma situação ainda mais crítica da pandemia. Aqui em São Paulo, nós, assim como nos outros estados, né, mas São Paulo agora está tomando medidas para reabrir o comércio. E hoje, já de manhã, está sendo noticiado aí, a imprensa, no geral, está acompanhando a reabertura do comércio aqui em São Paulo, e a gente vê que o número de pessoas na rua é bem grande, inclusive a comparação do fluxo nas ruas, dos comércios, nas entradas dos shoppings, parecido com o fluxo de fim de ano, o fluxo de Natal, que é um fluxo alto, né? Aqui em São Paulo, ontem começou a reabertura do comércio e hoje a reabertura de shoppings. Eles tem algumas medidas aí para essa reabertura, eles estão fazendo aos poucos,
e o comércio, o shopping, eles ficarão abertos por apenas 4 horas e não pode ser em horário de pico. E também tem que tomar as medidas de higiene, como o uso de máscara, uso do álcool gel. E também tem a questão de um número limitado de pessoas dentro do estabelecimento. Os shoppings e as lojas poderiam permitir apenas 20% de pessoas dentro do estabelecimento. Só que aí, como tem esse limite de 20%, as pessoas ficam esperando fora da loja, fora do shopping. E isso daí resulta numa fila com aglomeração das pessoas fora. Então, meio que não adianta. E, inclusive, os shoppings estão já negociando aí que como vai ter que permitir só 20% do que pessoas entrem. O horário está reduzido em 4 horas. Então, você não vai atingir a demanda, né? Então, eles estão falando que precisariam de mais horas e vão pressionar a prefeitura para isso. Mostrando que a quarentena, o isolamento social, ele já era, né? A nossa reivindicação, desde o começo, foi que a quarentena ela precisaria ser estendida para todos os setores. Porque aqui em São Paulo mesmo, nós estávamos atingindo apenas 50% da taxa de isolamento. O Dória tentou aí algumas medidas de aumentar feriado, antecipar os feriados para que a gente tivesse um feriadão, tentou aplicar um rodízio por toda a cidade, etc. E mesmo assim não adiantou porque as empresas não tinham liberado de fato os trabalhadores, as fábricas, etc. Então, por isso que a gente não conseguia atingir um nível aceitável, um nível ideal para combater a pandemia aqui em São Paulo. E aí, agora, eles abriram mão de tudo. O Dória prova-se aí, ele nunca foi um exemplo de combate ao coronavírus, e agora fica escancarado, né? Qual é a sua política para a população? Vai colocar todo mundo em risco quando nós temos aqui números altíssimos e caminhando, inclusive, para superar os Estados Unidos em número de mortes. Se alguém quiser fazer um... Então, eu ia dizer que é curioso imaginar, né, comparando a questão também dos hospitais e os leitos que já estão quase que totalmente ocupados, com essa questão da reabertura, como é que vai ficar isso daí, porque se a gente já está numa situação praticamente de colapso da saúde aqui em São Paulo e em outros lugares também, com a reabertura vai virar um caos total. Eu acho que as coisas tendem a piorar muito, né? Existe uma propaganda no sentido de que estamos fazendo a reabertura, a situação vai se controlar, se respeitar, se usar máscara, enfim, se respeitar as coisas de distância mínima e tudo mais, só que se a coisa já estava quase em colapso com a reabertura dos comércios e ainda mais do shopping center, agora esses locais aí que os leitos estavam praticamente 100% ocupados, vão ficar 100% ocupados, todos eles, e vai virar um colapso geral, generalizado da saúde pública no país, né? É a tendência. Exato. E com isso, resultar mais mortes e aumentar a crise social. Bom, eu passo para Marília chamar, já que a gente está falando de crise, a comentar sobre a crise econômica. Bem, eu acho que primeiro, né, a notícia aqui que a gente tem sobre a crise econômica é o anúncio da Bolsa de Nova York em deslistar ali a Latam após o seu pedido de recuperação judicial. A gente vê aí que as principais empresas de aviação e tudo, a gente viu American
Airlines também nessa situação, né, pedindo a recuperação ali do governo norte-americano, e agora a Latam também anunciando aí o pedido de recuperação judicial. A gente vê que, estando numa crise aí dos transportes, na situação de fechamento de fronteiras, inclusive de impedimento de deslocamento de alguns países, por exemplo, o fechamento aí das fronteiras dos Estados Unidos para o Brasil, a gente vê que essas empresas aí vêm sofrendo bastante e, inclusive, em alguns momentos, abrindo aí um processo que indica falência, né? A Latam Airlines comunicou nesse dia 26 que a companhia e seus afiliados, do Chile e do Peru, Equador e Estados Unidos, estavam recorrendo ali à proteção contra a falência no ZEU. Interessante falar também, né, que, como a gente já vinha falando aqui desde o início da crise, naquela ali em abril, quando se deflagrou ali grandes quedas na Bolsa de Nova York, inclusive nas bolsas internacionais, a gente falou que os Estados Unidos, ele seria aquele que teria a função, né, de controlar essa economia, exatamente por ser o grande gigante, né, do capitalismo. De fato, né, a gente viu que eles investiram numa tacada só 3 trilhões e meio de dólares na economia, o que, depois de uma série de quedas aí da Bolsa de Nova York, a gente teve algum processo ali de recuperação da Bolsa e depois disso ele anunciou um programa de recuperação das empresas, e aí que está sendo utilizado aí pela Latam, por exemplo. Continuando sobre a questão da crise econômica, né? A gente já falou ontem que os Estados Unidos anunciou que está num processo de recessão, e o Brasil aqui, que apesar de todas as notícias que a gente vê na imprensa burguesa, né, que o Brasil estaria com o dólar diminuindo, com a bolsa crescendo e tudo mais, ainda assim, o PIB brasileiro, a projeção do PIB, ela deve cair aí em 9,1%, segundo diz a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vê aí que, na verdade, todas essas notícias, né, é engraçado que na imprensa burguesa a gente nunca está na crise, e quando vê a gente está saindo da crise. Então, isso daí já mostra mesmo que o Brasil também está num processo aí que se encaminha para uma recessão. Sim. Bom, continuando com o tema crise, né? Várias crises. Temos também a questão da crise social, uma parte aqui da nossa pauta. E eu gostaria de levantar um debate aqui, uma polêmica, companheiros, porque, inclusive, hoje tem o programa Tição, programa aí do coletivo de negros do PCO, e nós vamos discutirmos sobre esse assunto. A questão das derrubadas de estátuas como combate aí ao racismo, como combate à burguesia. Nós estamos vendo aí nas manifestações que tem acontecido isso, né? Nos Estados Unidos, na Europa, eles estão derrubando estátuas de reis. Nos Estados Unidos, os manifestantes destruíram uma estátua do Cristóvão Colombo, etc. E esse debate, inclusive, ele foi apresentado ontem pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Ele participou de um programa do DCM. Aconselho aí os companheiros procurarem lá, assistirem. O Rui fez aí, explicou sobre a campanha pelo Fora Bolsonaro, como nós precisamos enfrentar
o fascismo, enfrentar a Frente Ampla, e também começou aí apresentou a opinião do PCO em relação à destruição das estátuas. Para começar aqui o debate com os companheiros, eu gostaria de um dos argumentos que eu acho que a gente precisa apresentar aí é que, bom, nós somos contra a derrubada dessas estátuas, porque a gente, como método de luta, se nosso objetivo aí é derrotar o racismo atualmente, não tem muito sentido você atacar aí uma estátua, um representante que, sei lá, às vezes viveu há 500 anos atrás, que é, por exemplo, o Álvares Cabral, que o pessoal tem aqui no Brasil anunciado que a gente devia derrubar a estátua dele, apresentou também para derrubar as estátuas dos bandeirantes, etc. Mas, assim, a gente precisa pensar, por exemplo, aqui no Brasil, quem que aplica de fato uma política racista contra os negros atualmente, que é o braço aí fatal contra a população negra? Atualmente é a polícia. Então, nós deveríamos estar em discussão aqui sobre acabar com a polícia, acabar com a instituição, atuar contra essa instituição que, de fato, ela representa um perigo atual para os negros. E não uma discussão aí de quem foi racista e tem uma estátua, porque, na verdade, não mudaria muita coisa, né? Você faz aí, a esquerda tem um discurso ideológico, né, de que o racismo ele seria estrutural e ele está baseado aí na construção histórica do racismo, etc. Mas não faz uma discussão de como a gente combate o racismo atualmente. Então, o Rui até fala, né? A gente não vai condenar ninguém que no calor de uma manifestação vai lá e picha uma estátua, ou até mesmo quebra, taca fogo, como é o caso das manifestações nos Estados Unidos e na Europa, que estão muito radicalizadas. Mas, assim, planejar isso, fazer um debate como se destruir essas estátuas fosse um método para combater o racismo, a gente não tem nenhum fundamento. Passo aí para os companheiros acrescentarem no debate. Eu acho que nesse sentido, né, que foi colocado aqui, é importante falar que a destruição de estátuas e tudo mais é um falso radicalismo. E finalmente é uma ação inócua, né? Porque, como foi falado aqui, a pessoa ir lá e derrubar a estátua não faz com que tenha uma consequência direta ali no fim da opressão contra os negros, né? Isso daí é uma coisa que está colocada. É uma ação puramente de propaganda, né? E, na verdade, isso passa ali na verdade, é uma política muito, muito ruim, né? Porque ela vai contra a cultura, né? Contra o desenvolvimento da humanidade na história. E, finalmente, a gente vê que, como foi falado, como foi citado ali no programa, se for assim, se a gente for acabar com toda a arte, toda a cultura de épocas em que se explorou pessoas ou se oprimiu pessoas, a gente vai acabar com a maior parte da cultura, da arte que existe hoje. Por exemplo, a Capela Sistina, né, que ela foi construída aí com a base de uma enorme exploração da igreja em épocas anteriores, ela teria que ser destruída, porque finalmente ela representaria aí toda essa opressão. E finalmente a gente vê que não vai fazer nenhuma diferença destruir a Capela Sistina para o fim da opressão, pelo contrário, vai fazer a diferença é uma perda enorme no quesito da história da humanidade. A própria estátua ali do Pedro Álvares Cabral, que finalmente foi um grande navegante ali, que
descobriu o Brasil e tudo mais, a gente vê que a destruição da estátua dele não faz a diferença, pelo contrário, ela apaga da história uma importante relíquia ali da humanidade. Se for assim, a gente vai chegar a ser igual a igreja que queima livros, ou os fascistas, né, que vão lá e destroem os principais relíquias aí culturais. A gente tem que falar também que fazer uma defesa, né, histórica dessas ações, né, porque finalmente, se o Pedro Álvares Cabral não tivesse chegado no Brasil, o Brasil estaria numa situação muito diferente da de hoje, né? A gente tem que entender que o processo histórico ele se desenvolve segundo as relações sociais do momento. Então, se as relações são de opressão, a tendência é que o desenvolvimento venha a partir de uma opressão. Mas, finalmente, foi um desenvolvimento histórico. Então, a gente não pode deixar aí de considerar isso daí. Finalmente, por exemplo, os bandeirantes, eles eram, em geral, eram caboclos, né, que iam lá desbravar ali o interior do Brasil, e foi, em grande medida, o que permitiu que o Brasil tivesse o tamanho que tem hoje. Então, a gente precisa considerar mais profundamente essas coisas e não se deixar cair aí nesse falso radicalismo que é levado por esse tipo de ação, né? Ação puramente violenta, sem nenhum fundamento político. É importante isso daí, né? Porque exatamente isso tende a dispersar uma luta que tem um fundamento real, né? Isso aí, acho que uma outra coisa importante que o companheiro Rui colocou no debate ontem, além dessa questão de que não existe nenhum sentido em você querer apagar a história por conta do fato de que naquele momento aquela figura aquela evolução histórica possa estar relacionada com alguma opressão. A gente tem que pensar também que estátuas como essas citadas, teve gente que falou também de destruir o monumento às bandeiras e tudo mais, são, na verdade, um patrimônio artístico do Brasil, né? O Monumento às Bandeiras é uma das esculturas mais importantes aí da história do país, né? Um grande patrimônio das artes plásticas brasileiras, né? Então, essa campanha aí pela destruição de um monumento como esse também não faz com que a esquerda se projete bem em meios mais cultos e pessoas que têm um apreço pelas artes e até em meio à população de um modo geral, que não tem essa visão aí dos bandeirantes que apenas como simplesmente pessoas racistas, né? Os bandeirantes são as pessoas que desbravaram o Brasil e responsáveis pela extensão que o Brasil tem hoje enquanto país. Exato, e nós temos que combater a opressão no presente, não vai ser apagando o passado, que infelizmente para a classe trabalhadora, para as mulheres, para indígenas, não é um passado muito bom, de fato, mas a gente não muda a situação da nossa história apagando a nossa história. Inclusive, nós precisamos usar como exemplo o que aconteceu, estudar o que aconteceu, para não permitir que aconteça atualmente. E a esquerda ela tem uma preocupação agora muito mais importante do que status, muito mais importante do que aconteceu no passado. Nós precisamos derrubar o governo do Bolsonaro, que está atacando aí o direito dos trabalhadores, é responsável pela situação da pandemia no país, e nós também precisamos combater a frente ampla, que historicamente, já que a gente vai usar a história, a gente devia olhar para aprender e não deixar repetir no presente. Nós aí sabemos que com a frente ampla não derrotamos o fascismo, inclusive lideranças da esquerda que apoiaram a frente ampla
no passado para derrotar a extrema-direita, eles não foram bem-sucedidos nisso, eles, inclusive, foram derrotados pelo fascismo. E a história mostra que o que derrotou o fascismo foi os trabalhadores nas ruas, foram os trabalhadores com uma política independente lutando contra a extrema-direita. E é isso que nós temos que aplicar agora no presente. Por isso, aí, já caminhando para o final do nosso programa, nós vamos levantar aqui um chamado para os companheiros participarem dos atos no dia 13. Dia 13 aí foi direcionado numa plenária da Frente Brasil Popular de realizar atos pelo Brasil, realizar um dia de campanha pelo Fora Bolsonaro, pois nós temos um impeachment aí assinado por inúmeras organizações de esquerda, mas agora, para a gente fazer valer a campanha do Fora Bolsonaro, nós precisamos estar presentes nas ruas. Tem a questão da pandemia, que eu acho que aqui no nosso canal já é até um debate ultrapassado, mas a gente precisa levantar, né? Que mesmo com o perigo da pandemia, nós temos um perigo ainda maior, que é o governo Bolsonaro, que é aí o perigo de uma ditadura militar. E para combater isso, a gente de fato precisa estar às ruas e enfrentar a extrema-direita presencialmente. Passar aí para os companheiros contribuir com o debate e a gente estimular bem as pessoas, até conscientizar bem as pessoas da luta que a gente precisa fazer agora. Exatamente, né? Pegando o gancho aqui do debate anterior, como já foi comentado, eu acho que a gente deveria falar que, em vez de ficar derrubando as estátuas e tudo mais, a gente deveria derrubar o Bolsonaro e aquilo que ele representa, né? Quer dizer, o Bolsonaro, todos os golpistas, a política fascistoide e neoliberal de ataque contra os trabalhadores. A gente deveria derrubar tudo isso e a gente tem que colocar que isso se dá nas ruas, né? Se a gente vai levar uma política radical, a gente tem que levar uma política de fato de luta que tenha resultados ali reais para a vida das pessoas, do trabalhador e da população em geral. Bem, isso daí é exatamente a mobilização organizada do povo que está sendo chamada aí pelo PCO, pelos comitês de luta contra o golpe, foi aprovada ali numa plenária com a Frente Brasil Popular e uma série de outras organizações, um Dia Nacional de Lutas pelo Fora Bolsonaro, incluindo aí as mobilizações em todos os locais. O PCO, seguindo aí essa deliberação, está chamando, o PCO e os comitês, né, estão chamando aí em todas as principais capitais o ato pelo Fora Bolsonaro. Então, a gente passou aqui alguns dos cards de divulgação desse ato, e você pode saber mais, você pode ter acesso à lista aí de todos os atos marcados no nosso diário, né, o Diário da Causa Operária, no qual a gente tem uma série de matérias sobre isso. Então, aqui em São Paulo, vai ser no MASP, ali no vão do MASP, às 16 horas, e em Minas Gerais, por exemplo, vai ser ali na Praça 7, às 10 horas da manhã. Bem, acho que é isso. Qualquer coisa, os companheiros entrem em contato com a gente. É isso aí, companheiros. Então, todas as ruas aí, dia 13, o Partido da Causa Operária está organizando atos em diversas cidades do país, em todas as regiões, todos os estados. Quem quiser participar pode entrar em contato com a gente, acompanhar a nossa imprensa para saber onde acontecerão os atos. E, pelo menos aqui em São Paulo, no dia 14 também vai ter atos. Agora os atos das torcidas será na Avenida Paulista. Todos estão convidados para esse ato também. O pessoal vai se concentrar ali no Parque Mário Covas a 13h, no dia 14. Encontre a gente lá e vamos todos em bloco para a manifestação ali no MASP, junto com as torcidas contra o fascismo, pelo Fora Bolsonaro. Exato. Bom, precisamos encerrar aqui
o nosso reunião de pauta de hoje, mas antes disso, convido vocês, companheiros que estão nos acompanhando, a continuar assistindo a Causa Operária TV. Nós temos, depois aqui do reunião de pauta, tem Universidade Marxista, às 10 horas, meio-dia, Colunistas da CO TV, hoje com o companheiro Antônio Carlos, meio-dia e 15, Panorama Brasil, 1h, Página 1, às 2 horas, 14 horas, tem Juventude Revolucionária, com a companheira Marília, estará lá levantando as questões dos estudantes, da juventude no Brasil. E às 16 horas, nós teremos uma estreia de programa. A Causa Operária TV, aí, rumo às 24 horas, online, ao vivo, vai ter mais um programa. Esse programa vai ser apresentado pelo companheiro Eduardo Vasco e contará com a participação dos militantes do exterior do PCO. E aí vocês terão informações aí diretas da nossa militância internacional, atualizando aí, nos informando as notícias, as informações do exterior, com comentários também dos principais acontecimentos internacionais. Aí, às 6 horas da tarde, Zona do Agrião, 19 horas, eu volto com o Tição, o programa de preto, o programa do coletivo de negros, e o dia na Causa Operária TV encerra-se com o resumo do dia, às 8h30, também com o companheiro Antônio Carlos. É isso, então, companheiros. Bom dia, Marília, obrigada. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico. Só lembrando de dar um bom dia aqui no chat, Arthur Freitas, Cecília Maria, Henrique Arias, está aqui assistindo nosso programa. Maria Ângela Abduchi, Jogos Matemáticos, Ana Matos, Maura Dias, Luiz Preza. Os Jogos Matemáticos renovou ali o seu... Na verdade, não, ele se tornou membro no canal, faço como ele, se torne membro também. Felipe Rosendo, e uma série aí de outros companheiros aqui assistiram aqui o Reunião de Pauta. Bom dia a todos e amanhã a gente se vê no novo Reunião de Pauta. Valeu, pessoal. Muito bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.